Evangelho de João, capítulo 3, a partir do 1. Glória a Deus. Aleluia. Está feliz, João Guilherme? Glória a Deus. Que bênção. Podemos ler, igreja? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra, o evangelho da salvação, o evangelho de poder e o evangelho pregado com poder, possa entrar, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, Senhor Jesus, e transbordar esta graça, Senhor, Pai, transbordar este amor que nos alcançou, que nos encontrou, Senhor, por isso nós te adoramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, Nicodemos, este mestre da lei, conhecedor das Sagradas Escrituras, conhecedor da palavra, das leis, faz uma pergunta que não tem a ver com um ritual, que não tem a ver com procedimento, porque aquelas pessoas que viviam basicamente da lei de Moisés, elas tinham o hábito e o ensinamento de coisas que se deviam fazer para Deus. E era assim, deveria ser feito. Porém, muitas vezes, como Deus usou os profetas para falar em voz, sacrificam, mas o coração está longe de mim. Muitas vezes o ato de fazer algo rouba de nós a entrega de coração, a entrega verdadeira. Então eles estavam acostumados, e nesta fase aqui, quando Jesus veio, eles já estavam cauterizados. Os fariseus já estavam distante de uma verdade.
Eles gostavam de fazer coisas físicas, visíveis. É para orar, como que ora? Na sinagoga. Como que é? É em pé. Como que é? Só os homens. Como que faz? É assim que começa, é assim no meio, é assim que termina. E assim, tudo cronometrado, tudo planejado, tudo organizado. E aonde que o Espírito Santo encontrava ali liberdade? Aonde que Deus encontrava ali espaço nos corações? É o mesmo que nós, porque às vezes nós repetimos o mesmo erro. A lei passou, Jesus veio, a graça veio, e muitas vezes nós ainda repetimos o mesmo erro. Nós estamos aqui na igreja, vamos começar o culto, fica de pé, e começa a orar, e vamos cantar, e canta aquele louvor, canta aquele outro louvor, e agora vamos orar novamente, agora senta, mas às vezes a nossa mente, o nosso coração, o tempo todo, está assim, meu Deus, amanhã lá no trabalho, amanhã eu vou ficar em tal máquina, não gosto daquela máquina que eu vou amanhã, mas o meu encarregado já falou que eu vou trabalhar naquele setor, e amanhã eu tenho que ir numa consulta, e amanhã eu tenho que pagar tal boleto, eu tenho que fazer isso, e o louvor está aqui, adorando ao Senhor, e a oração está aqui, Senhor, cura, abençoa, e a pessoa está, amém Senhor, amém, mas amanhã, tanta coisa para fazer, eu não posso perder a hora amanhã, tem que pôr o relógio para despertar. Então às vezes nós também nos tornamos mecânicos, muitas vezes nós nos tornamos ritualistas. O que é que tem que fazer, pastora? O que é que tem que ser feito? Sabe aquela pergunta clássica, principalmente quem trabalha com jovens, né? Renan, pode isso? Pode aquilo, pastora, pode aquilo, pode isso, é pecado isso, é pecado aquilo. Se está perguntando é porque quer fazer, né? Primeiro, não adianta tapar o sol com a peneira, se perguntou, ou já fez ou quer fazer. Porque se não houvesse interesse, não estava nem perguntando, se pode, se não pode, não vou fazer mesmo. Não é assim? Ai, pode fazer tatuagem? Se eu não quiser fazer, eu não preciso nem perguntar, não vou fazer. Pode poder, que eu não vou fazer. Então não me interessa. Ah, se está interessado, porque já fez ou quer fazer. É assim, não é? Então a pessoa fica procurando uma coisa mecânica. Ah, então é assim. Então não é assim. Ah, então tem que ir, então tem que ficar. Então como é que é? É ir lá na frente? Não, fica procurando qual é a forma. Mas nós precisamos entender que se o nosso coração não tiver um relacionamento com Deus, nada do que nós fizermos vai surtir efeito. Amém? E ao invés de nós então apenas parar de fazer, não, vamos colocar coração no que estamos fazendo. Amém, irmãos? Você entendeu? Dá glória a Deus. Ao invés de você falar assim, não adianta ir para a igreja sem vontade, então é melhor eu não ir. Sai, voz de Satanás, em nome de Jesus. Ao invés de você pensar, é melhor não ir, porque não adianta ir sem ser de coração. Vem e vem com o coração. A Bíblia fala, convertei-vos do seu mau caminho. Se o seu mau caminho é não estar de coração, então convertei do mau caminho. Então eu vou para a igreja, mas hoje eu vou de coração. Amém? Jesus nunca dá uma palavra para excluir. Não é assim? Quando a gente toma a Santa Ceia, a Bíblia fala para examinar o homem a si mesmo. E aí o versículo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí o que muitas vezes acontece com o povo de Deus? Ele para, examina, ele fala assim, é melhor não tomar. Não, melhor não tomar a ceia, já que eu fiz tal coisa, né? Estou com uma pendência aí, uns probleminha aí de pecado. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, então é melhor eu não tomar. A Bíblia diz isso?
Não é esse o conselho da Bíblia. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? Então é para tomar e tanto faz? Não, é para abandonar o pecado, para fazer parte do que é santo. Aleluia! Não é simplesmente, é melhor não tomar, porque não foi bom, não foi legal o que eu fiz, melhor não tomar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: arrependa-te. Abandone o pecado, faz um exame, cai em consciência. Veja bem que está no caminho errado. Faça uma oração falando: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. Eu vou abrir mão. Eu vou sair desse caminho torto. Eu vou destituir da minha vida este pecado. E então vou tomar Santa Ceia sim, porque eu não quero mais essa vida errada para mim. Aleluia, este é o conselho bíblico. Examine-se, volta para o caminho e participa, seja um participante, amém? Nicodemos estava entendendo nada disso. Jesus falou: olha, necessário é nascer de novo. E muitas vezes ainda não entendemos o que Jesus diz com nascer de novo. Porque nós queremos que Jesus nos aceite como somos, que Jesus trabalhe nas nossas vidas, apesar da nossa rebeldia, teimosia, apesar da nossa resistência à ação do Espírito Santo na nossa vida, e a gente ainda quer que Deus haja na nossa vida. E o nascer de novo? Nascer de novo. Irmãos, para pensar na tua vida aí, não precisa nem ao ponto de nascer de novo. Eu quero que você pegue uma coisa que aconteceu na sua vida. Você fala: se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Uma única coisa, uma situação só. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Às vezes no casamento, às vezes na criação do filho, às vezes no começo de um emprego, naquele emprego que às vezes você perdeu, que foi uma grande oportunidade, você perdeu. Você fala: olha, hoje com a maturidade, com a experiência, se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Uma única situação. Agora Jesus está falando para você nascer de novo. E fazer tudo diferente. Pensa, irmãos, é nascer de novo. Não é uma situação. Não é só aquela situação no seu trabalho. Você fala: se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Ou a família com filho, se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Jesus está falando nascer de novo. E Nicodemos fica ali meio que sem entender. E Jesus insiste com ele, diz: você insiste em coisas materiais, em coisas visíveis. Você está perguntando se você vai entrar de novo na barriga da tua mãe. Você quer que as coisas sejam de forma mecânica ainda. Acorda, eu estou falando para você de coisas espirituais. Eu estou falando para você de coisas que vão além do que os olhos podem ver. Nascer de novo, nasça de novo. Começa uma vida com Deus, aleluia. Começa uma vida com Jesus. Uma vida com o Senhor é muito diferente de uma vida sem o Senhor. Então nós temos que olhar bem para trás e realmente avaliar se nós estamos vivendo a vida de quem nasceu de novo. Se nós continuamos nos mesmos erros, se nós continuamos com o mesmo vocabulário, se nós continuamos com os mesmos sentimentos, às vezes é inevitável. Somos falhos, somos seres humanos. É inevitável, talvez, passar assim um relance no teu coração da inveja de alguém. Fala: não, mas olha, fulano, por que eu não sou assim? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, me perdoa. Você já cai em si, o Espírito Santo já, opa, tá com inveja, pede perdão. Porque hoje nós vivemos
dirigidos pelo Espírito Santo. Então, às vezes, passar algo pelo nosso coração é inevitável. É inevitável. Você não consegue dispensar uma coisa que você já pensou. Não é? Você consegue dispensar uma coisa que você já pensou? Não, é inevitável. Se eu falar para você, imagine uma vaca verde com bolinha roxa. Eu quero ver você não pensar na vaca verde. Você já pensou? Você já pensou? Você ficou, que engraçado, hein? Eu quero ver você dispensar isso aí. Não tem como dispensar. Você já pensou. É um absurdo. Não existe. Mas você já pensou. Então, dessa mesma maneira, situações passam. Pessoas que te aborrecem. Você fala, mas se eu pudesse... se eu pudesse... Era uma só no pescoço assim, ó. Mas você nasceu de novo, amém? Glória a Deus. Tem gente que nasceu de novo aqui, aleluia. Aí você vai, Senhor, abençoa o fulano e eu também, Senhor. Abençoa, às vezes mais eu do que o fulano. É, Senhor, que haja paciência. Né? É assim. Às vezes quando você menos pensa, você já foi soberbo. Já se sentiu mais crente que o outro. Já julgou pela roupa. Já julgou pelo comportamento. E então, se é inevitável às vezes disso acontecer, mas não é inevitável da gente se arrepender, irmãos. A maravilhosa graça, glória a Deus, é nós sabermos que nós temos um Deus perdoador, que não é conivente com os nossos pecados. Não é assim, ai querido, você é lindo, maravilhoso, a 8ª maravilha do universo, cheio de erro, cheio de pecado. Não. Mas o Senhor quer lavar as nossas vestes. Aleluia. Ele quer lavar as nossas vestes. Ele quer nos dar a possibilidade de nascer de novo, de passar a ver as coisas com outro olhar, de passar a ver as coisas com outra visão, de começar a ter interesse naquilo que você não tinha interesse, que são as coisas de Deus, de perder o interesse nas coisas que são do mundo, porque a Bíblia diz que nós não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo. Não, essa conta não fecha. Mas cada vez mais nós vemos pessoas querendo ser amigas de Deus e do mundo. Querem ser amigas de Deus sem largar a mão do mundo. E Deus não compactua com isso. É preciso nascer de novo. É preciso agora passar a andar de forma diferente. A desejar as coisas de forma diferente. Valorizar as coisas de forma diferente. Se portar com os amigos, com os irmãos, com a família de forma diferente. É um nascer de novo, aonde passa tudo a limpo. Se nós quisermos continuar sendo a mesma pessoa, nós não estamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós. É necessário, irmãos, nós termos a humildade de pedir ao Espírito Santo. Davi orou e disse, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me endireita, me leva pelo caminho da verdade. Se nós já chegamos para Deus falando, mas Senhor, vou mudar o quê? Eu sou tão bonzinho. Aí Deus não tem onde trabalhar. Não pode ter, tem. Tem muito, né? Mas não consegue entrar. Não encontra espaço no coração para mudar, para entrar. E muitos criam a expectativa com a hora do batismo. Muitos criam uma expectativa como se o batismo fosse uma simpatia, como se fosse uma água milagrosa. Eu vou entrar naquela água, quando eu sair, eu não vou ter mais vontade de fumar. Eu vou entrar naquela água vai agir, acho que não é H2O que tem ali, é uma água com pilim-pim-pim,
que aí eu vou sair e não vou ter mais vontade de beber, não vou ter mais vontade de trair minha esposa, eu não vou ter mais vontade de seguir as modas do mundo, porque depois do batismo, e aí a pessoa às vezes até se decepciona, porque ela entra no batismo e ela sai, igual o Gustavo. Vou contar para vocês, o Gustavo fez aniversário em setembro, e eu não sei aonde que ele ouviu, que em determinado momento a voz dele vai mudar, né, Gabi? E aí ele passou os 15 dias antes do aniversário falando assim, e aí eu vou fazer 7 anos? Sim, e aí a minha voz vai mudar? E eu falava, não, filho, não vai mudar a sua voz agora. Aí para ele entender, porque, né, a dificuldade de criança entender tempo, é difícil, né, entender quanto que é 1 ano, 2 anos, 5 anos. Criança não entende essa quantia de tempo. Então eu falava assim para ele, olha, a sua voz vai mudar quando você fizer 15 anos. Pelo menos ele entende, né, que 7, 8, 9, 10, 11, vai demorar para a voz mudar. E aí, no dia do aniversário dele, ele acordou e a gente, parabéns, ô Gustavo, bom dia, é seu aniversário, parabéns. Ele olhou para a mãe dele e falou assim, bom dia, mamãe, eu estou do mesmo jeito com a mesma voz. Ele ainda queria tirar a prova dos 9, se ele não ia acordar com a voz diferente. Eu ainda estou do mesmo jeito com a mesma voz. E agora ele fala para todo mundo, eu fiz 7 anos, a minha voz só vai mudar com 15 anos. A minha voz só vai mudar com 15 anos. Então tem gente que é assim, acha que vai entrar e já, mudou. Saiu diferente, irmãos. O batismo é um ritual necessário. Não pode de maneira alguma ser desprezado, descartado. É necessário, porque é uma confissão pública de uma aliança que você fez interna com o Senhor. E se você fez essa aliança interna com o Senhor, o seu nascer de novo começa antes de chegar aqui na água. Eu sempre ensino usando a comparação do casamento. Tirando aqueles casamentos que era arranjado, que a pessoa conhecia o noivo, a noiva, no altar, não é? Ali na hora, graças a Deus não tem mais isso. Mas ninguém decide, a Bruna e o João vão casar, sábado que vem. Mas será que eles estão assim, cada um vivendo por conta? E aí lá na hora que estiver diante de mim, que farei a cerimônia, diante do ministro religioso, é que eles vão olhar um para o outro e falar assim, e agora, o que a gente faz? A gente casa, a gente não casa? Será que é bom? Será que não é? Será que eles vão deixar para decidir isso na hora? Não, irmãos. Já tomaram essa decisão. O coração do João já está casado com a Bruna. Posso ouvir um amém, João? O coração da Bruna já está casada com o João. Posso ouvir um amém, Bruna? Os corações já decidiram, já se conectaram, já se aliançaram. Agora, é algo que é o quê? Primeiro, espiritual, querem a bênção de Deus para essa união, não é? É um ato civil, mediante a lei dos homens. Eles vão assinar um papel, um documento que vai fazê-los um casal, marido e mulher. Vão colocar uma aliança que vai simbolizar a união de amor que eles terão. E o casamento, o vestir de noiva, de noivo, de entrar, de colocar aliança, não é dispensável. Mas não é nesse momento que ali eles vão pensar, será que eu quero casar? Não é ali. Já foi pensado, já foi decidido. É tornar público. É fazer um comunicado público de uma decisão que eles tomaram. O batismo é isso, não é dispensável. É uma decisão, é um ato público de uma decisão que foi interna. E quando acontece essa decisão, a obra do Senhor já começou nesse coração.
O nascer de novo já começou, aleluia. Não vai começar a partir da água, mas vai começar a partir da decisão. Amém? Senão você vai sair da água e falar igual o Gustavo, ué, estou com a mesma voz. Ué, eu estou, né? Eu sofro as mesmas tentações. Tem hora que dá desânimo de vir para a igreja do mesmo jeito, mas eu já batizei. Era para ter acabado isso? Não, irmãos. Então nós precisamos, às vezes, desmistificar esses folclores que criam a respeito do batismo. Até mesmo do lado oposto do pensamento também. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, eu não vou me batizar, porque já me ensinaram que quando batiza, a luta aumenta, a prova aumenta, então é melhor não batizar ainda não. Irmãos, você já conheceu Jesus, você já está na prova, querido, está com medo mais do quê? Você já entrou na prova, o diabo já não quer saber do teu coração com o Senhor, ele já se levantou para destruir seu relacionamento com Deus, ele não vai piorar isso depois do batismo, não, pelo contrário, o que ele quer é que você não se batize, ele quer mesmo que você fique alimentando esses pensamentos, para você não se batizar, para você não firmar compromisso nenhum com Deus, porque quem não tem compromisso com Deus, Deus também não tem com a gente, Deus honra o que está na palavra, amém? Glória a Deus. A gente gosta de cantar aquele louvor, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, e o finalzinho fala, fiel a mim, não é bem assim. Deus é fiel à sua palavra. Deus não é fiel a mim se eu estiver no erro. Deus não é fiel a mim se eu estiver no pecado. Deus não é fiel a mim se eu estiver na mentira. Deus não é fiel a mim se eu estiver na vaidade. Deus não é fiel a mim se eu estiver na soberba. Deus não é fiel a mim se eu estiver na rebeldia. Deus não é fiel aos meus erros, à minha pessoa como ser humano apenas. Deus é fiel à sua palavra. Aleluia! Quando eu estou na palavra do Senhor, vivendo o que a palavra do Senhor diz, então Ele vai ser fiel à palavra e isso afeta a minha vida. Isso abençoa a minha vida. Ele é fiel à palavra, eu estou obedecendo a palavra, Ele está sendo fiel comigo. Ele está me alcançando com a sua fidelidade, porque estamos firmados na palavra. Mas eu fico aí na minha rebeldia, na minha desobediência, na minha vaidade, alimentando o meu ego, e Deus vai ser fiel a mim? Não é. Deus é fiel à sua palavra. E esta graça alcançou Nicodemos. Nicodemos entendeu que não era um nascer físico, mecânico, um nascer da forma que ele conhecia. É um nascer de alma, é um nascer de consciência, é um nascer de mudança de vida, de transformação. Não existe graça sem transformação. Amém? A graça nos alcançou apesar dos nossos pecados. Não quer dizer que Deus compactua com eles. Então essa maravilhosa graça nos alcança. Essa maravilhosa graça que um dia me alcançou, essa maravilhosa graça um dia te alcançou, você glorifica a Deus por ter sido alcançado por essa graça, você glorifica a Deus porque apesar dos seus erros, das suas falhas, este amor te encontrou, aleluia! E nós agora queremos caminhar com o Senhor, queremos nascer de novo, queremos refazer nossa vida, queremos estar na presença de Deus a cada dia, glória a Deus. Queremos que o batismo que nós passamos seja realmente poderoso nas nossas vidas, honrando aquela aliança que fizemos com Deus.
O nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Quando nós encontrarmos o Senhor Jesus, que Ele possa dizer: vinde bendito de meu Pai. Aleluia! Nós possamos passar a eternidade com o Senhor. A alma não morre, meu irmão. O batismo representa morte e ressurreição. Por isso que ele é por imersão, porque representa morte e ressurreição. Morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para os desejos do eu, morrer para os desejos do mundo e nascer agora para viver e fazer a vontade de Deus. Nascer para ter uma vida com o Senhor. Que nós possamos louvar a Deus e celebrar ao Senhor, porque um dia nós tivemos esta oportunidade. Os irmãos estão vendo, irmãos, os missionários morrerem, os pastores. Qual é o país? Saiu notícia agora, 30 mortos. Não é Angola, é Angola? China, China. Nigéria, casas incendiadas, pastores mortos com tortura. Essa graça tem preço, irmãos. A graça nunca foi de graça. Essa graça tem preço. Tem preço para pregar ela e tem preço para viver ela. Ela é tão maravilhosa que ela não nos custa alguma coisa. Às vezes a gente fica tentando negociar, querendo dar alguma coisa e dizendo, mas isso ainda é muito, meu Deus, é muita coisa para Deus. E é só uma parte, mas a graça não custa alguma coisa, a graça custa tudo, é entrega total. Que nós possamos celebrar ao Senhor, porque podemos viver essa graça. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa e com ele cearei. Aleluia. Quantos já abriram a porta do seu coração para Jesus? Quantos já abriram a porta do seu coração para esta graça? Aleluia. E você que ainda não teve essa atitude, está esperando o quê? Está esperando quem? Esta graça é poderosa para te alcançar. Tira da sua mente todas as culturas erradas que você ouviu, todos os folclores a respeito do batismo, que é muita luta, ou que tem que sentir. Tem gente esperando sentir. Vai sentir nada, irmãos. Porque batismo não é sentimento, é decisão. É decisão de uma aliança com Cristo e tornar essa aliança pública. É decisão. Abra o teu coração. Além do João Guilherme que vai se batizar, eu faço apelo hoje. Tem mais alguém que queira entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Tem mais alguém que decide hoje, eis que estou à porta e bato. Pode não haver amanhã, pode não haver tempo, pode não haver possibilidade, pode não ter mais oportunidade. Pode ser hoje a última oportunidade de você aceitar o Senhor Jesus. Tem alguém que quer se aliançar com o Senhor? Não olhe para a direita, para a esquerda, não fique intimidado. Olhe para o Senhor Jesus, é Ele que te chama, não sou eu, não é os diáconos, não são os irmãos, é o Senhor que te chama. Comece a orar e falar com o Senhor. Quebranta corações, Senhor Jesus. Pai, Tu não é fiel com a rebeldia, Tu não é fiel com a teimosia. O Senhor não é fiel, ó Deus, com coisas humanas. O Senhor é fiel à Tua palavra. E a Tua palavra diz, aquele que crê e for batizado será salvo. O Senhor é fiel à Tua palavra, que diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você deseja aceitar o Senhor Jesus, levante a sua mão. Se você deseja aceitar o Senhor Jesus, se você quer descer as águas do batismo, há tempo, há tempo, há tempo. É o Senhor que te chama. É um chamado do Espírito sobre a tua vida. É um chamado do Senhor sobre você. Senhor, em nome de Jesus,
Oh, Senhor, nós te adoramos, Pai. Eu te louvo pela vida deste adolescente, meu Deus, que assim como eu, ó Pai, ainda adolescente, tomou essa decisão, e ela é válida até hoje, e ela continuará tendo validade pela eternidade. Senhor, porque o que tu faz é maravilhoso. Ó Senhor, meu Deus, eu tomei uma decisão contigo aos 11 anos. O diabo tentou tirar-me da tua presença, mas a tua graça me alcançou, mas o teu amor me alcançou, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, vamos louvar o Senhor. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase tira a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Tua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados